Correr é, essencialmente, matemática. Passo, ritmo, distância, respiração. O relógio inteligente no seu pulso não é apenas um acessório. Ele é uma caixa preta biológica. Ele sabe onde você está. Ele sabe a velocidade do seu movimento. E, mais assustadoramente, ele sabe exatamente o quanto seu coração está se esforçando para mantê-lo vivo. Na manhã de 12 de outubro, às 7h04 da manhã, o coração de Zoe Hall estava batendo a 145 vezes por minuto. Um ritmo de treino intenso, mas saudável. Às 7h05, o relógio registrou um pico súbito de adrenalina. 185 batimentos por minuto. Isso não é treino. Isso é pânico absoluto. É o som biológico do terror. Às 7h30, o registro caiu para 0. Linha reta. Fim da vida. Zoe Hall estava morta no chão da floresta. Mas aqui está o mistério que fez os peritos digitais questionarem a própria lógica. Às 7h10 da manhã, 4 minutos depois da morte clinicamente registrada, o relógio de Zoe voltou a contar passos. O GPS ativou. A velocidade aumentou. E, segundo os satélites, a mulher morta se levantou e correu mais 3 quilômetros floresta adentro. Como isso é possível? A resposta não estava no sobrenatural. Estava na tentativa mais arrogante e tecnicamente complexa de fabricar um álibi, que a polícia já viu. Zoe Hall, de 26 anos, era o que chamamos de quantificadora. Ela não fazia nada sem registrar. O sono, as calorias, os passos. Ela era viciada no aplicativo Runtrace, uma rede social onde corredores compartilham suas rotas em tempo real. Para Zoe, se não estava no aplicativo, não aconteceu. Ela era metódica, organizada e extremamente competitiva. O namorado dela, Mark, era o oposto. Desleixado, avesso à tecnologia e, segundo amigos próximos, profundamente ciumento do sucesso e da disciplina de Zoe. O relacionamento deles estava por um fio. Mensagens recuperadas mostravam brigas constantes. Mark reclamava que Zoe passava mais tempo correndo do que com ele. Zoe reclamava que Mark não tinha ambição. Naquela manhã de terça-feira, a neblina cobria a trilha do Lago Negro. É uma rota linda, cercada por pinheiros altos, mas conhecida por ser isolada e sem sinal de celular em certos trechos. Zoe postou uma foto no início da trilha às 6 da manhã. A legenda dizia: "Hoje é dia de quebrar recordes. Ninguém me segura." Mark, de casa, comentou na postagem minutos depois: "Vai com tudo, amor. Eu vou ficar aqui dormindo. Tente não demorar." Aquele comentário público parecia o suporte de um namorado carinhoso, mas, na verdade, era a primeira peça de um quebra-cabeça criminal. Quando o relógio marcou meio-dia e Zoe não apareceu para o almoço com a mãe, o alarme soou. Amigos corredores abriram o aplicativo Runtrace para ver onde ela estava. O que eles viram no mapa digital era perturbador. A linha vermelha que marcava o trajeto de Zoe não fazia sentido. Ela seguia a trilha perfeitamente pelos primeiros 5 quilômetros. Mas então, o trajeto ficava errático. Zigue-zagues, paradas bruscas. E o ponto final da corrida não era o estacionamento. Era o meio da mata fechada, uma área de pântano onde não havia trilha. A polícia foi acionada. Às 4 da tarde, cães farejadores encontraram o corpo de Zoe Hall, parcialmente coberto por folhas secas, exatamente onde o ponto de GPS parou. A cena era limpa, sem arma do crime. A causa da morte foi asfixia mecânica, estrangulamento. Mas o detalhe que chamou a atenção do detetive Miller foi o pulso esquerdo da vítima. Estava vazio. Havia a marca de bronzeado onde o relógio costumava ficar. Mas o aparelho de $500 tinha sumido. Roubo seguido de morte? Parecia a conclusão óbvia. Um assaltante viu o relógio caro, atacou, ela reagiu, ele a matou e fugiu correndo. Caso encerrado. Ou, pelo menos,
Era o que o assassino queria que a polícia pensasse. Mark foi trazido para interrogatório. O procedimento padrão para namorados. Ele estava devastado. Chorava copiosamente. Quando o detetive Miller perguntou onde ele estava entre as 6 e as 9 da manhã, Mark nem hesitou. Ele colocou o próprio celular e o smartwatch em cima da mesa de metal. Eu estava dormindo, disse Mark. Eu nem levantei da cama. Podem olhar. A tecnologia não mente. A equipe forense analisou os dados de Mark. E, para a frustração da polícia, ele dizia a verdade. O relógio inteligente de Mark registrou um sono profundo e ininterrupto das 11 da noite até as 9 da manhã. O gráfico de batimentos cardíacos era uma linha calma e constante de 55 batimentos por minuto. O acelerômetro mostrava movimento zero. O GPS do celular confirmava que os aparelhos nunca saíram do apartamento. Como Mark poderia ter matado a namorada a 10 quilômetros de distância, numa trilha de difícil acesso, enquanto seu corpo estava biologicamente comprovado em estado de repouso na cama? A polícia foi obrigada a soltá-lo. Eles começaram a procurar por um andarilho, um fantasma na floresta. Mas a investigadora digital, Sarah Cruz, não estava convencida. Ela tinha um pressentimento. Ela decidiu que, se não conseguia encontrar o assassino nos dados de Mark, ela o procuraria nos dados póstumos de Zoe. Sarah conseguiu acessar a nuvem do relógio roubado de Zoe. O assassino tinha levado o aparelho, mas os dados foram sincronizados antes da bateria acabar. Foi aí que ela viu a anomalia. Lembra dos 3 quilômetros que Zoe correu depois de morta? Sarah, que também era maratonista, notou algo estranho na cadência. Cadência é o número de passos que você dá por minuto. É como uma impressão digital do seu estilo de corrida. Zoe era baixa e rápida. Sua cadência média era de 170 passos por minuto, passadas curtas e leves. Mas, nos últimos 3 quilômetros, a cadência mudou drasticamente. Caiu para 155 passos. Passadas longas, pesadas, lentas. Não era Zoe correndo. Era alguém muito mais alto, carregando o relógio no bolso. Mas isso apenas provava que o assassino fugiu com o relógio. Não provava que era Mark. Sarah precisava de algo irrefutável. Ela mergulhou nos metadados do relógio de Mark, aquele que supostamente estava na cama. Ela ignorou o sensor de batimentos e focou em um sensor que ninguém presta atenção: o barômetro. Relógios modernos usam a pressão do ar para calcular se você subiu escadas ou ladeiras. Sarah sobrepôs o gráfico de pressão atmosférica do relógio de Zoe, na floresta, com o do relógio de Mark, no quarto. Às 7h30 da manhã, no exato momento da morte de Zoe, o relógio de Mark registrou uma queda brusca de pressão atmosférica. Uma queda idêntica à registrada no local do crime. Fisicamente, é impossível que a pressão do ar dentro de um quarto fechado no centro da cidade oscile exatamente igual à pressão de uma montanha a 10 quilômetros dali, no mesmo segundo, a menos que os dois relógios estivessem no mesmo lugar. O relógio de Mark não estava na cama, estava na floresta. Mark foi chamado de volta. Desta vez, Sarah colocou os gráficos na mesa. Mark, ela disse, nós sabemos que você estava lá. O ar te entregou. Pressionado pela ciência que ele achava que o protegeria, Mark quebrou. E o álibi perfeito do sono profundo? Era um truque simples, mas genial. Mark sabia como o relógio funcionava. Ele sabia que precisava de batimentos cardíacos e falta de movimento para registrar sono. Na noite anterior, ele prendeu o relógio dele na coleira do cachorro do casal. O cachorro, um labrador velho e preguiçoso chamado Buster, passava as manhãs deitado no tapete da sala. Os batimentos cardíacos de um cachorro grande em repouso são muito parecidos com os de um humano dormindo. Enquanto Buster dormia e gerava os dados de repouso para o álibi, Mark pegou o carro, dirigiu até a trilha, esperou Zoe numa curva cega
e a atacou. Ele pegou o relógio dela para simular um roubo e correu para dentro da mata para desovar o corpo, sem perceber que sua própria passada pesada estava sendo gravada. Ele esqueceu o celular em casa para não ser rastreado pelo GPS. Mas ele cometeu o erro fatal de levar o próprio relógio no bolso da jaqueta, esquecendo que, mesmo sem medir o coração, o barômetro continuava respirando a atmosfera ao redor. Mark foi condenado à prisão perpétua. O cachorro Buster, ironicamente, foi considerado a testemunha-chave involuntária da acusação. O caso de Zoe Hall se tornou um estudo obrigatório na Academia de Polícia Forense. Ele nos ensinou uma lição valiosa sobre a era moderna. Nós confiamos cegamente nesses pequenos dispositivos de vidro e silício. Confiamos a eles nossa saúde, nossa localização, nossos segredos. Achamos que, se controlarmos os dados, podemos controlar a narrativa. Mas Mark aprendeu da pior maneira possível a regra de ouro da tecnologia forense. Você pode mentir para a polícia. Você pode mentir para a sua família. Mas você nunca, jamais, consegue mentir para a matemática. Verifique seus dados e cuidado com quem corre ao seu lado. Até a próxima.